Oi, gente. Então, vamos resumir a introdução ao nosso sistema nervoso. Então, com apenas 2 kg de peso, cerca de 3% do peso corporal, o sistema nervoso, tá? Ele vai ser subdividido em três: o periférico, o central e o autônomo. Ele é um dos menores, porém mais complexos de todos os sistemas corporais. A gente entra em neuro, que exige muita imaginação, tá? Porque muitas coisas não dá para visualizar, tá? Não dá nem para imaginar direito, então é muito explícito que tu entenda o que vai acontecer para que tu consiga ter uma noção que se forme uma imagem na tua cabeça. Então, essa rede de bilhões de neurônios e um número ainda maior de células da glia, tá? Está organizada em duas subdivisões principais do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, que é o que a gente vai começar. Então, no final dessa aprendizagem, a gente tem que descrever a organização geral do sistema nervoso, descrever as funções básicas do sistema nervoso e caracterizar uma transmissão sináptica. Então, como que a gente pode tratar esses três tópicos aqui? O sistema nervoso, ele é dividido anatomicamente em duas grandes partes que trabalham em conjunto, tá? O sistema nervoso central, que é o centro de comando e o processamento de informações do nosso corpo, tá? Ele é composto do encéfalo, que é não só o cérebro, mas sim o tronco encefálico e o carinha de baixo, que é o cerebelo, tá? Fora a medula, que também faz parte do sistema nervoso central. Ele é protegido pela nossa coluna vertebral, ele analisa os dados recebidos de todas as decisões, enquanto o nosso sistema nervoso periférico funciona como as linhas de transmissão que se ligam ao nosso sistema nervoso central, ou no encéfalo ou na medula. É o resto do corpo, composto por nervos, 12 pares cranianos e 31 pares espinais, que são os gânglios aglomerados de corpos celulares fora do sistema nervoso central, e receptores sensitivos que captam estímulos como tato, visão e audição. Então, a gente sabe que existe a composição do encéfalo e medula espinhal formam o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, nervos e gânglios, são o resto constituinte de nervos que estão, o resto constituinte do sistema nervoso que está em todo o nosso corpo. Nas funções básicas, descrever as funções básicas do sistema nervoso, tá? Para que o corpo responda, tá? Porque para que o corpo responda adequadamente ao ambiente que a gente está inserindo, o sistema nervoso realiza uma progressão obrigatória de 3 funções básicas, em ordem e sequência, tá? Numa função sensitiva, o nosso sistema nervoso tem a capacidade de movimento e a capacidade de sensibilidade. Então, na função sensitiva que o nosso sistema nervoso vai agir, ele tem uma via aferente. Aferente. Por quê? Porque os receptores sensitivos que estão presentes nos nossos gânglios detectam estímulos internos, como queda da pressão arterial, ou externos, como o calor de uma superfície que a gente encosta, e eles vão transportar essa informação para o sistema nervoso central através dos nervos periféricos. Na função integradora do sistema nervoso, o sistema nervoso central recebe essa informação sensitiva, processa ela, analisa o significado, armazena parte dela na memória para que sirva de experiência. Por exemplo, tu se queimou. Essa informação de que tu se queimou vai percorrer da periferia do teu corpo até o teu cérebro, que é o teu sistema nervoso central, vai identificar, vai processar o que significa isso, onde tu se queimou, onde que tem que doer. Então, ele vai jogar uma parte disso para a memória e vai determinar qual que é a resposta mais adequada para aquela situação. Então, ele vai vai fazer uma bolha, vai fazer uma série de respostas do corpo, respostas efetoras do corpo a determinado estímulo que tu teve. E na terceira função que o nosso sistema nervoso pode ter é a função motora, que aí é eferente, função motora eferente, função sensitiva aferente. Por quê? Uma vez tomada a decisão, o sistema nervoso, eu quero mexer meu braço. Uma vez que eu tomo essa decisão, o meu sistema nervoso central, o meu cérebro, envia ordens para fora via os meus nervos periféricos
via da minha medula ou do meu encéfalo para o resto do meu corpo, para os meus nervos periféricos, tá? Em direção aos órgãos efetores, o que eu quero mexer em direção ao meu braço, que são os músculos do sistema estriado esquelético que vão provocar uma contração ou as glândulas provocando uma secreção. Para uma resposta efetora do meu sistema nervoso, eu só posso ter um movimento do meu músculo estriado esquelético ou uma secreção de algum hormônio ou de alguma resposta fisiológica que o meu corpo necessite. E caracterizar uma transmissão sináptica. A sinapse é a região de comunicação entre um neurônio e uma outra célula. Quando a gente faz uma sinapse, nós estamos comunicando células. Pode ser uma fibra muscular, como a gente aprendeu já no primeiro bimestre, quando eu tinha uma resposta, uma jogada de neurotransmissores de acetilcolina na junção neuromuscular, eu tinha então a contração do músculo estriado esquelético. Isso é um tipo de sinapse. Eu posso jogar, então, posso fazer uma comunicação com outro neurônio, sinapses entre neurônios, eu posso fazer com uma fibra muscular ou com uma célula glandular. O meu sistema nervoso se comunica com esses 3 tipos celulares, ou com outro neurônio, ou com a minha fibra muscular, ou com células glandulares. Para que essa informação, então, vai passar, para que uma passe de uma célula para outra, ocorre uma sequência, precisa de eventos elétricos e químicos, tá? Então, o potencial de ação tem que chegar. O impulso elétrico viaja ao longo do axônio, tá? Do neurônio pré-sináptico até atingir os botões terminais, a liberação de neurotransmissores que a gente já sabe, porque a chegada da eletricidade estimula a abertura de canais iônicos e faz com que as vesículas sinápticas liberem mensageiros químicos, que são os neurotransmissores. Nas fendas sinápticas, o espaço entre as células que vão existir para se comunicar. Depois vai ter a ligação dos receptores, os neurotransmissores cruzam a fenda, se ligam a receptores específicos para ela, localizados na membrana da célula pós-sináptica, ou seja, a pré-sináptica é a que vai despolarizar ou polarizar para ter um impulso elétrico e é a que vai enviar a sinapse, tá? Esse impulso elétrico para outra célula. A célula pós-sináptica é a célula que vai receber esse impulso. Ou seja, é ela que terá receptores, tá? Então, a pré-sináptica joga um neurotransmissor e a pós-sináptica tem receptores para este neurotransmissor. Então, terá receptores específicos para esse neurotransmissor, tá? E a geração do efeito, que é a consequência, tá? Que no caso do primeiro bimestre que a gente estudou a movimentação do músculo estriado esquelético com a liberação de acetilcolina na fenda, na junção neuromuscular, a gente entendeu que existiam receptores de acetilcolina e que isso fazia depois, né, a contração muscular. Aqui na introdução do sistema nervoso, a gente vai entender também que existem outros receptores, existem outros neurotransmissores, outros receptores e outras respostas. A resposta, tá, pode ser duas. Excitatória, que terá grande parte, tá? Toda resposta excitatória terá que ter uma inibitória junto. Quando a gente não percebe, a gente não dá tanta importância e relevância para as respostas inibitórias, mas nenhuma excitatória funcionaria em homeostasia se não tivesse uma regulação de uma resposta inibitória. Vamos entender? Para que esse impulso nervoso, essa resposta aconteça, podem ser duas: excitatória, que vai abrir canais que permitam a entrada de íons positivos, tá? Para acontecer, potencial de ação, seja Na ou cálcio, a gente já entendeu isso, que vai despolarizar a célula. Lembra? Um canal dependente de ligante é o primeiro que se abre, e se nesse canal dependente de ligante, entrarem íons suficientes para atingir o limiar de voltagem da célula, os canais de íons, seja sódio ou seja cálcio, se abrirão, entrando mais, despolarizando a célula e gerando um potencial de ação para que ocorra uma sinapse ou um impulso, tá, para a próxima célula. Despolarizando a célula e aproximando-se do limiar para disparar um novo impulso, por exemplo, como a gente já viu em outros casos, né, tá? É isso que vai acontecer.
Agora, na resposta inibitória, que vai abrir canais que deixam a célula mais negativa, aí é uma entrada, por exemplo, de cloro ou de potássio, que vai hiperpolarizar a célula, dificultando a geração de um novo impulso, que essas são as sinapses inibitórias. Então, é um pensamento lógico, mas é um pensamento ao contrário. Quando eu estou abrindo canais para íons positivos, eu despolarizo a célula, tá? Eu vou despolarizar a célula porque eu colocarei nela somente íons positivos. Quando eu estou abrindo canais para íons negativos, eu estou hiperpolarizando a célula, tornando ela mais resistente à despolarização, ou seja, ela está carregada negativamente, e isso vai dificultar a entrada de íons para ela, fazendo com que a resposta então seja inibitória, como GABA e glicina, que são neurotransmissores inibitórios. Isso é a base da base de informações soltas para que você entenda depois todo o resto, que você pelo menos já saiba. Você tá em 11 minutos eu falei um monte de coisa que talvez não se ligue a nada, mas assim que a gente seguir o conteúdo, as coisas vão se ligando e é bom que você saiba o que significa cada coisa antes de compreender a didática da sequência, ok? Então, aqui, livro de fisiologia, Tortora, né? Esses capítulos aqui, os tópicos principais. Tá? Então, vamos observar na imagem a organização do sistema nervoso com as suas subdivisões do sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central, ele constitui, então, cérebro, tronco encefálico e cerebelo, e a nossa querida medula, que é protegida pela nossa coluna vertebral. Todos os nervos que saem do nosso encéfalo, que são 12 pares de nervos cranianos e mais pares de nervos medulares, dados os nossos segmentos medulares, fazem parte pelas raízes anteriores para a nossa movimentação e raízes posteriores nos gânglios para nosso sistema sensitivo. Todos os nervos e gânglios que fazem e cobrem todo o resto do nosso corpo constituem o nosso sistema nervoso periférico, ok? Ok. Então, o que vai acontecer? No nosso sistema nervoso central, vamos começar por ele, encéfalo e medula espinhal. Os receptores somáticos do nosso corpo, receptores sensitivos, especiais e neurônios somáticos sensitivos. Sistema nervoso somático, sistema nervoso central, ok. Receptores, neurônios sensitivos autônomos, neurônios motores autônomos. Aqui são todo o sistema nervoso periférico, tá? Que mandará informação para o nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central é só encéfalo e medula, tá? Aqui é todo o nosso sistema nervoso periférico, todo o tecido nervoso fora do sistema nervoso central, que se subdivide em entérico, autônomo e somático. Tudo isso tem comunicação um com os outros ou com o sistema nervoso central. Depois, mais tarde, a gente vai ver, tá, o sistema nervoso autônomo, mas por enquanto veremos o sistema nervoso central. Agora a distinção. Existe uma distinção, tá? A direção do fluxo de informações dos neurônios pré-sinápticos, que vão fazer a sinapse, e o neurônio pós-sináptico, que é o que terá o receptor para o neurotransmissor, que o neurônio pré-sináptico vai envolver. O neurônio pré-sináptico pode fazer sinapse com um axônio, tá? Para a fibra vermelha, tá? Com axônios de outros neurônios, com um dendrito, tá? Existem neurônios, alguns neurônios então têm dendritos, mas alguns têm. Os dendritos do neurônio são os prolongamentos que aumentam a superfície de comunicação com outros neurônios, tá? A partir do corpo celular. Os dendritos vão aumentar a superfície de comunicação. Existem sinapses entre os dendritos, tá? Um neurônio, tá? Neurônio pré-sináptico pode fazer comunicação com o axônio, com os dendritos ou com propriamente o corpo celular, tá? Então, alguns exemplos de circuitos neurais, tá? O grupo funcional de neurônios processa um tipo
tipo específico de informação, tá? Esses aqui a gente vai deixar um pouquinho para depois, para que tu consiga entender primeiramente o básico. Depois que eu terminar a apresentação desses slides aqui, a gente vai voltar nessa pergunta para que a gente consiga responder de uma forma melhor. Então, a introdução ao sistema nervoso, tá? O nosso sistema nervoso funciona como uma grande rede de computadores, tá? Ele recebe informações do ambiente, ele vai processar essas informações e vai gerar uma resposta. Então, para entender como é que isso acontece, a gente precisa conhecer as peças e etapas desse funcionamento. Então, numa organização estrutural e anatômica, o sistema nervoso é dividido em central e periférico, que a gente já entendeu. O sistema nervoso central é o nosso centro de processamento de comando. Tudo que acontece fora vai ser processado por ele e a resposta que o meu corpo vai dar vai ser ele que vai mandar também. Ele fica protegido pelos ossos do nosso crânio, que é composto por duas estruturas. O nosso encéfalo, localizado dentro do crânio, e saindo lá pelo nosso forame magno está a nossa medula, que está dentro da coluna vertebral. Então, o que o sistema nervoso faz? Ele vai processar, ele recebe diferentes tipos de informações sensitivas, tá? E ele processa, ele faz a cognição, que é a parte dos nossos pensamentos, emoções e memórias, tá? E ele faz o comando, ele gera a maioria dos sinais que estimulam os nossos músculos a contraírem e as glândulas a secretarem substâncias. O que seria de nós sem as glândulas que secretam hormônios diariamente para todas as situações do nosso corpo? No nosso sono, no nosso exercício físico, depois da digestão, quando a gente come, tudo é hormônio no nosso sangue e tudo é comando do sistema nervoso central. Já o nosso sistema nervoso periférico, ele é composto, são as linhas de transmissão que ligam o sistema nervoso central ao restante do corpo. Então, ele é composto por nervos cranianos, que são 12 pares, tá? Que saem diretamente do encéfalo, e 31 pares de nervos espinhais que saem na medula espinhal. Os gânglios, tá? São aglomerados de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, ele é a medula em si. Mas o nosso sistema nervoso periférico, ele é constituído de 31 pares de nervos medulares, tá? Que saem da medula espinal, ou nervos espinais. Na raiz anterior, parte da frente do corpo será o comando para movimentação, de movimento do nosso corpo, e as raízes posteriores, que tem o nosso corpo celular neuronal protegido por uma membrana no nosso gânglio, tá? Espinal, eles serão as respostas que virão para a sensibilidade, gânglios sensitivos. Então, são receptores sensitivos, estruturas que monitoram a mudança do ambiente interno e externo, como receptores de tato, olfação, visão, audição e gustação. Toda essa informação é processada pelo nosso cérebro, mas ela chega até o nosso cérebro pelas nossas raízes posteriores, os nossos gânglios receptores sensitivos. Na organização funcional, a progressão do estímulo, tá? Na função sensitiva, a gente já sabe que é a aferente, que é a função integradora, tá? Então, ocorre uma sensação sensitiva. A função integradora do sistema nervoso central, a função motora é eferente. Numa divisão sensitiva, tá? Ó, no sistema nervoso periférico. Numa divisão sensitiva, os receptores captam um estímulo, por exemplo, me queimei no calor da panela, e enviam essa informação para dentro do sistema nervoso central. O sistema nervoso central analisa a informação, armazena a parte dela e toma uma decisão. E aí tem a divisão motora, tá? O sistema nervoso central envia uma ordem para fora, através da raiz anterior, em direção aos órgãos efetores, músculos ou glândulas. Essa divisão se divide em somático, que vai controlar ações voluntárias, tá? O nosso músculo esquelético, que a gente tem a possibilidade de escolher movimentar ele ou não,
e também enviará informações para o nosso sistema nervoso autônomo, que controla as ações involuntárias, como o nosso músculo cardíaco, liso e glândulas. Ou seja, se o nosso sistema nervoso central identificar que a nossa pressão arterial subiu, por exemplo, quando a gente está fazendo exercício físico e o nosso coração está batendo muito rápido, ele vai enviar comandos para que, de forma autônoma, por exemplo, o nosso coração bata mais devagar, porque isso pode lesar o tecido. Enfim, é um processo de certa proteção do corpo, onde o sistema nervoso vai identificar e vai enviar efetores para que esse feedback negativo aconteça e o corpo volte à homeostasia. Ou seja, qualquer coisa que aconteça no nosso corpo, externamente será enviado do nosso sistema nervoso periférico para o nosso sistema central, nervoso central, identificar e realizar uma resposta com base no que aconteceu. Então, a célula principal, tá? A célula principal, a unidade funcional básica do sistema nervoso central, tá? Do sistema nervoso não central, mas do sistema nervoso em si, tá? Ele é o neurônio, a unidade básica do sistema nervoso. Ele é uma célula especializada em conduzir eletricidade, tá? A estrutura vai ser dividida em partes com funções bem definidas na progressão do sinal elétrico. Os nossos dendritos, que são prolongamentos em formas de ramos que funcionam como antenas do neurônio, que recebem estímulos, tá? O nosso corpo celular, o nosso soma, contém o núcleo e as organelas, como os corpos de Nice e as mitocôndrias, porque o nosso sistema nervoso precisa de ATP, então, obviamente, as mitocôndrias terão que estar presentes. Ele sintetiza proteínas e integra sinais recebidos. O nosso axônio, tá? Que é o nosso prolongamento mais longo, é o longo cabo que conduz o impulso nervoso, o sinal elétrico, para longe do corpo celular para as ramificações terminais do axônio, sejam elas curtas ou longas, sejam elas, por exemplo, o núcleo do nosso gânglio, né, do nosso sistema nervoso periférico. Quando eu estou falando da raiz posterior, o núcleo corpo celular, ele está dentro do gânglio, e os axônios dele podem percorrer todo o meu corpo até a ponta dos meus dedos para fazer a sensibilidade. Simplesmente eu sentir uma pressão, um toque na ponta do meu dedo, é porque existe uma ramificação terminal do axônio nas pontas dos meus dedos que percorrem esse impulso nervoso de que eu estou tocando na ponta do meu dedo pelo nosso axônio até o corpo celular, lá o nosso gânglio sensitivo que está presente na minha medula. Então não tem uma distinção, ele pode ser curtinho ou pode ter metros de axônio. As ramificações terminais ou botões terminais ficam no final do axônio e ali nele guardam os neurotransmissores para que numa sinapse, numa decorrência de um impulso elétrico, quando o impulso elétrico chegar aqui, eles liberem neurotransmissores que são liberados na sinapse, que é a região de comunicação entre o neurônio e a próxima célula que eu quero me comunicar. Então, a regra de ouro do sentido do impulso nervoso é que o sinal elétrico caminha sempre em sentido único. Dendritos, corpo celular, axônio, para terminais axônicos. Sempre nesse sentido, sempre o impulso virá do corpo para as ramificações terminais do axônio. Ok? As informações, não a sensibilidade, porque junto do nosso sistema nervoso caminha um nervo, ok? Mas simplesmente para você entender essa base. A ordem sempre dos dendritos para o corpo celular, para o axônio, para as ramificações terminais do axônio. O sentido do impulso nervoso é sempre esse. Tipos de neurônio, agora a morfologia. Os neurônios podem ter formatos diferentes dependendo da função deles no corpo. Existem neurônios multipolares, que é o que a gente já conhece, que é essa formazinha aqui. Ele é o mais comum de todos, tá? Eles têm vários dendritos e um axônio, são a maioria dos neurônios motores e dos interneurônios, tá? Os neurônios bipolares, tá? Que tem um dendrito principal e um axônio vistos na retina e na orelha interna. Os unipolares,
que são pseudo-unipolares, têm apenas um prolongamento, que se divide em 2 ramos, que são os neurônios sensoriais somáticos do nosso corpo. E existem alguns especiais, que é um neurônio de Purkinje no cerebelo, porque ele vai inervar, olha que lindo, parece uma árvore, tá? E os neurônios piramidais no córtex cerebral, ok? Então, sabendo que o nosso sistema nervoso periférico tem que se comunicar com o meu sistema nervoso central, aqui tem tipos de neurônios diferentes para que tu entenda essa comunicação. Toda vez que eu tiver um receptor sensitivo, os nossos dendritos, do nosso sistema nervoso periférico, eu tenho um neurônio sensitivo, geralmente pseudo-unipolar, que tem um prolongamento do axônio, onde o impulso nervoso vai passar pelo nosso corpo celular até as ramificações, até os terminais axonais, que farão comunicação sinapse com os meus dendritos do meu sistema nervoso central, que passarão pelo meu corpo celular, tá? E em direção ao impulso nervoso até os terminais axônicos de outro neurônio, que passarão pelos dendritos, que passarão o impulso nervoso pelo axônio deste neurônio motor, geralmente multipolar, que farão os efetores músculos ou glândulas. Então, tudo que for sentido pelo meu sistema nervoso periférico, processado pelo meu sistema nervoso central, vai gerar uma informação, uma ação efetora a partir do meu sistema nervoso central, que vai voltar para o meu sistema nervoso periférico para realizar, assim, então, a ação que está em todo o meu corpo. Então, acontece no sistema nervoso periférico, é processado no sistema nervoso central. O sistema nervoso central decide o que fazer, avisa através de um mensageiro, tá? Vamos mudar essa palavra. Avisa para um carinha lá e esse carinha lá envia a mensagem de novo para o corpo, para que o corpo realize efetores nos nossos músculos ou glândulas, para que então eu resolva o que foi avisado. Ok. Então, vamos falar agora sobre bainha de mielina, substância branca, substância cinzenta. A bainha de mielina, olha só que linda nossa bainha de mielina, ok? E a velocidade do impulso. Nem todos os axônios são iguais, tá? Esse cabinho grande aqui, axonal, nem todos os axônios são iguais, obviamente nem todos os neurônios são iguais, e também nem todos os axônios são iguais. Muitos são envoltos por uma capa de gordura, tá? Uma capa lipídica, tá? Bainha de mielina é um lipídio. E proteínas chamadas de bainha de mielina no sistema nervoso central, no sistema nervoso central, essa bainha de mielina é produzida pelos nossos oligodendrócitos, que são células da glia. E no nosso sistema nervoso periférico, esta mesma bainha de mielina é produzida pelas células de Schwann, tá? Que são células do sistema nervoso periférico. Então, a função dessa bainha de mielina, a gente já aprendeu lá desde o fundamental, quando se introduziu o sistema nervoso, é que ela funciona como um isolante plástico de fio elétrico. Ela impede que a velocidade escapa, que a condução elétrica forte escape por meio destas, tá? E a força do impulso viaja muito mais rápido. Os nós de Ranvier são esses espaços onde a bainha de mielina não cobre. Então, são os espaços de mielina ao longo do axônio. Alguns livros trazem que é um impulso saltatório, como se o impulso saísse daqui, pulasse a bainha de mielina e fosse para cá. Não, é que na verdade a necessidade não é que a bainha de mielina cubra todo o axônio, ok? Simplesmente quando existe um isolante aqui, todo o impulso nervoso que passar por aqui vai ser isolado, não permitindo, diminuindo então a área que ele pode escapar e assim pulando de um nó de Ranvier para o outro, mas ele acaba não tendo muito para onde escapar aqui, porque logo já tem uma outra bainha de mielina que está segurando ele para passar, como se fosse um tobogã. Ele não tem tempo de parar, nem tempo de escapar, e por isso que os axônios mielinizados informam e têm um impulso nervoso muito mais rápido.
Isso vai dividir o nosso tecido nervoso em substância branca e substância cinzenta. Isso a gente vê tanto na medula, que é ao contrário do encéfalo. Na medula, a gente tem o nosso H medular, que vai constituir a substância cinzenta, tá? E depois a parte branca, que é o entorno da medula. E no nosso encéfalo é o contrário, a substância branca fica dentro e a substância cinzenta fica para fora. O que isso significa? Como o axônio é revestido por uma bainha de mielina que é lipídica, esses lipídios aqui são brancos, tá? Isso faz com que essa camada, essa substância branca, onde existem neurônios mielinizados, fazem com que a substância branca fique dessa tonalidade. A cor branca vem da gordura da mielina, já a substância cinzenta contém os corpos celulares, dendritos e axônios não mielinizados. Ok? Então, todo o resto do neurônio pode constituir, então, a parte cinzenta ou simplesmente é um axônio que não é mielinizado, ok? Depende muito do corte do encéfalo, onde nós estamos tratando, se está mais para o meio, se está mais para o final, se está mais para o início, e também depende do número do segmento medular, onde os constituintes vão mudando, mas a cor não vai mudando. Só tem que saber que a substância cinzenta pode ser, então, os axônios não mielinizados, os dendritos ou os corpos celulares. Todos eles terão a mesma coloração, ok? Então, vamos entender como é que o potencial de ação vai acontecer a partir desse movimento. Como a transformação, como a informação é gerada e transmitida, a progressão dos fatores, tá? Então, a sequência exata dos eventos. Você vai tocar o seu dedo em uma caneta. O que acontece no seu corpo em ordem cronológica, tá? Vai existir um canal que vai ser mecano ativado a entrada de sódio, que gera um potencial graduado que vai despolarizar, afinal entrou íons positivos, ok? Que vai atingir o limiar da zona de gatilho, tá? Que vai liberar um potencial de ação, que vai disparar, né? A gente já sabe que o potencial de ação é tudo ou nada, que vai liberar a transmissão da sinapse. Vamos entender isso melhor? Então, o estímulo físico vai acontecer primeiro. Quando seus dedos vão tocar na caneta, essa pressão mecânica que eu estou segurando na caneta vai deformar a minha pele. Na minha pele, no meu epitélio, eu tenho receptores, tá? Eu tenho mecanoreceptores ativados que vão identificar essa deformação física ali mesmo. Vai abrir canais iônicos que são mecanoativados na membrana dos receptores sensitivos que estão na ponta dos meus dedos, ok? Isso, quando os canais estão abertos, os íons de sódio, que a gente já entendeu, que são positivos, vão entrar correndo na minha célula que foi ali amassadinha. Com o interior do neurônio em repouso, como a gente já sabe que o interior do neurônio, como assim toda célula em repouso, como o interior de todas as células é negativo, quando eu coloco carga positiva, no caso está entrando Na, eu vou despolarizar a minha célula, a entrada de cargas positivas faz a minha voltagem subir, isso se chama potencial graduado despolarizante. Ou seja, quando uma célula estava em repouso, a gente já entendeu, leque, tá? O nosso leque, ele é composto por potássio e cargas mais negativas do que positivas. Quando eu tenho uma célula em repouso, quer dizer que ela está em homeostasia. Quando eu gerei uma pressão mecânica sobre as células da minha pele, isso aconteceu a abertura de canais de sódio, que foram identificados, para que eu despolarize a minha célula, entre então Na na minha célula, gerando então um potencial graduado despolarizante, porque eu estou trocando cargas, tá? Ele é graduado porque a sua intensidade depende da força do estímulo, ou seja, um toque leve na caneta gera uma despolarização pequena, um toque forte, assim, deu um tapão na minha mão, daí um toque aqui com meu amigo, aquele para fazer barulho. Ele é um potencial maior, que gera um maior impulso, tá? Se eu despolarizar o suficiente para atingir um limiar, tá? Que a gente já entendeu, esse potencial graduado vai viajar pelo dendrito, tá? Até a zona de gatilho do axônio. Para que a informação continue viajando, tá? Para que isso seja, então,
processado ativamente pelo meu cérebro, tá? Essa voltagem precisa atingir um valor crítico chamado linear, que a gente já sabe. Se não atingir o linear, o sinal morre ali. Se atingir o linear, a gente vai passar para o próximo passo, que é o potencial de ação. Ou seja, o potencial de ação, o impulso nervoso, quando atingir o linear, os canais de sódio dependente de voltagem se abrem em massa. Ou seja, entrou sódio ali pelo canal dependente de ligante o suficiente, atingiu o linear. Aí sim os canais de sódio dependente de voltagem vão se abrir, ok? Esse sinal não tá disparando um potencial de ação. E aí esse sinal não vai diminuir de tamanho, ele se propaga fielmente por todo o axônio, tá? Que é regido pela lei do tudo ou nada, ou seja, chega na sinapse, vai chegar na sinapse, tá? E liberação de neurotransmissores. O impulso elétrico viaja até o final do axônio. Ó, o impulso elétrico vai viajar até o final do axônio. Aqui, tá? Ele estimula a liberação de mensageiros químicos chamados neurotransmissores no espaço sináptico entre as duas células. Esses neurotransmissores vão cruzar esse espaço, que vão se ligar a canais ativados por ligante no próximo neurônio, que é esse roxinho aqui, tá? Ok? É a primeira sinapse que ele fez. E o ciclo vai recomeçar no segundo neurônio, tá? Aí, depois de ser processado pelo encéfalo, parará, o ciclo recomeça no próximo neurônio, aí a informação vai vir, parará, parará, parará. Ok. Entendemos. Só que existem dois tipos de sinapses, tá? Que a gente já viu lá no início. Sinapses excitatórias, tá? Depende do receptor e, tá? Que geram potenciais pós-sinápticos excitatórios. Uma sinapse excitatória é uma coisa que gera um potencial pós-sináptico excitatório. Então, o neurotransmissor abre canais que permitem a entrada de cátions positivos, Na ou cálcio, tá? Sódio ou cálcio. O interior fica mais positivo, aproximando o neurônio do linear de disparo, despolarização, que a gente já entendeu. E aí vão liberar neurotransmissores na fenda sináptica para o próximo neurônio. Glutamato, espartato são exemplos de neurotransmissores excitatórios. A célula pós-sináptica terá receptores específicos para esse neurotransmissor que serão encaminhados para outro neurônio que fará então a resposta efetora para aquela ação. Do porquê que aquele potencial de ação foi desencadeado lá no início, agora terá uma resposta efetora para este potencial de ação, caso for necessário. Se esse estímulo atingir o linear, vai acontecer um potencial de ação. Porque se for um estímulo forte o suficiente, necessário o suficiente para tirar o meu corpo da homeostasia e precisar gerar um potencial de ação para que o meu cérebro interprete e realize, então, uma resposta efetora, vai acontecer isso. Se for um impulso, se for um estímulo muito de leve, não vai atingir o linear, nada vai acontecer, ok? Ok. Já as sinapses inibitórias, que no potencial pós-sináptico vai ser inibitório, o neurotransmissor vai abrir canais que permitem a entrada de íons negativos, cloreto, né, a saída do potássio, que leva cargas positivas embora, da mesma forma. O interior fica ainda mais negativo do que o normal, já que o interior de uma célula já é negativo, vai afastando o neurônio do linear, isso se chama hiperpolarização. Ele fica muito mais difícil de disparar um impulso elétrico, e isso vai então liberar neurotransmissores GABA ou glicina, que vão fazer com que esse neurônio volte a um hiper mega repouso
então pare de ser estimulado, gerando uma sinapse inibitória. Entender que os neurônios, as sinapses excitatórias, como a acetilcolina, os neurotransmissores acetilcolina e norepinefrina, são versáteis, tá? Dependendo do receptor, tudo depende do receptor. Dependendo do receptor e para quê, para a fim de quê, qual o estímulo que aconteceu, a acetilcolina e a norepinefrina podem excitar ou inibir, ok? Esses dois carinhas são importantes, porque dependendo do tipo de receptor presente na célula que ela está recebendo esse sinal. Ok? Ok. Tá, ok. Mas se estiverem ao mesmo tempo liberadas sinapses inibitórias e sinapses excitatórias, ganha quem tiver mais. Ou seja, se tiver mais sinapses excitatórias acontecendo do que inibitórias, obviamente vai ganhar as excitatórias. Só que é a somação, ou seja, um único neurônio pós-sináptico não conversa com apenas um neurônio pré-sináptico. Ele recebe milhares de conexões ao mesmo tempo, algumas mandando ele excitar e outras mandando ele inibir. E para decidir se vai disparar um potencial de ação ou não, o neurônio faz uma conta matemática que se chama de somação na sua zona de gatilho. E existem duas formas de somar esses sinais, tá? Ô, Glória! Ou por somação espacial, onde vários neurônios pré-sinápticos diferentes vão liberar neurotransmissores ao mesmo tempo em locais diferentes do neurônio. E se a soma deles, total, atingir o limiar, ocorre o disparo. Ou uma somação temporal, que é um único neurônio pré-sináptico que vai descarregar estímulos em alta velocidade, um logo atrás do outro. Os sinais se acumulam no tempo e, se atingirem o limiar, ocorre o disparo. Tá? Curiosidades, tá? Essas aqui. Que a estricnina e o tétano, tá? A estricnina é um veneno que bloqueia os receptores de glicina, que é inibitória. E sem a inibição para frear o sistema, os neurônios disparam sem parar, que vai causar convulsões severas e contrações musculares fatais. De forma semelhante ao que a toxina do tétano faz, tá? Ao impedir a liberação de neurotransmissores inibitórios. Isso prova como as sinapses inibitórias vão ser vitais para nossa sobrevivência, porque elas regulam, controlam e mediam todas as nossas excitatórias, tá? Fatores que podem alterar a velocidade de um impulso nervoso, tá? A gente sabe que para viajar mais rápido ou mais devagar depende de 3 propriedades físicas, que é ou sim ou não a presença de mielina, que é a condução saltatória, o impulso pula de um nó de Ranvier para o outro. É extremamente mais rápido que a condução contínua em axônios sem mielina, tá? O diâmetro do axônio, a gente sabe que o diâmetro do axônio, as fibras, né? Os grossos oferecem menos resistência física ao fluxo dos íons, propagando o sinal muito mais rápido do que os axônios finos. Os axônios de tipo de fibra C são os que propagam a dor lenta, ou seja, os mais finos são do tipo C. Os sensitivos são de tipo alfa, são de tipo calibre, só que são beta. E as que fazem o sistema de movimento são do tipo de calibre alto, só que são alfa. Então, de movimento são alfa, de sensação é beta, e para processamento de coisas mais lentas, obviamente, de fibras semiolinas, e são do tipo C. Então, o diâmetro do axônio vai oferecer essa distinção entre a velocidade também. E a temperatura, as temperaturas mais altas aumentam a velocidade de abertura dos canais iônicos, que aceleram os impulsos. Temperaturas frias retardam a condução, e é por isso que usamos gelos para neutralizar uma dor local, tá? Outra coisa, condições que afetam as transmissões sinápticas, tá? O funcionamento da sinapse
ela pode ser alterada por fatores metabólicos do nosso corpo. Então, uma fadiga sináptica, se um neurônio for estimulado repetidamente sem parar, os estoques de neurotransmissores dele, das suas vesículas, vão se esgotar temporariamente, o sinal deixa de ser transmitido e é um mecanismo de proteção natural do corpo para evitar sobrecarga excessiva, como uma crise convulsiva prolongada, por exemplo. Então, ele para de liberar aquele estimulante que vai fazer a convulsão para que, então, o teu corpo consiga te proteger de alguma forma. Então, essa alteração de pH também, o sangue normal deve ter entre 7,3 a 7,4 de pH. Se acontecer uma acidose, um pH baixo, que vai deprimir a atividade neural e pode levar até um coma. E a alcalose, que é o pH alto do sangue, hipercita o sistema nervoso, podendo causar espasmos e convulsões. Numa situação de hipóxia, que é quando eu fico sem oxigênio, de 3 a 7 segundos, tá? Já interrompe a atividade celular e compromete as funções metais, algo que acontece de forma dramática nos acidentes vasculares encefálicos, nos AVS e nos derrames. Então, eu vou tentar agora pegar tudo que a gente viu nesses 45 minutos e resumir da melhor forma possível. Então, vamos lá, eu vou tentar. Tudo a gente vai começar na anatomia, tá? Para que o organismo gerencie tantas funções. Então, a gente vai voltar e vai revisar tudo. O sistema, tá? O sistema nervoso se subdivide em duas porções principais, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e medula, e o sistema nervoso periférico, composto por nervos e gânglios. Ok. O sistema nervoso central fica protegido dentro do crânio e pela medula espinhal abrigada na coluna vertebral. O sistema nervoso central vai funcionar como centro de processamento de toda a rede, tá? É nele que as informações são analisadas, é dele que partem os comandos para o corpo, e além disso, ele é a grande sede dos nossos pensamentos, da nossa memória, das nossas emoções. Mas uma central de processamento seria inútil se ela estivesse isolada e não pudesse dar ordens a ninguém. Então, o que acontece? Por isso que existe a segunda opção. O sistema nervoso periférico é para quem vai realizar os trabalhadores, tá? Do sistema nervoso central. Então, composto por nervos que saem do encéfalo e da medula e por gânglios e por receptores sensitivos, tá? O sistema nervoso periférico funciona como cabos de transmissão que conectam a central de comando ao restante do nosso corpo. Então, essa divisão estrutural vai dar suporte para que aconteça a progressão funcional do sistema nervoso e uma sequência lógica de 3 passos obrigatórios, que é a função do sistema nervoso sendo sensitiva, motora e integradora desses 2 fatores, processada. Então, se eu esticar a mão e tocar na ponta de uma caneta, no exato momento vai entrar em ação a função sensitiva. Sensitiva é aferente. Aferente. Ok. Receptores especiais que vão estar localizados na ponta dos meus dedos, na pele dos meus dedos, vão detectar esse estímulo mecânico do meu toque através da pressão que eu fiz na pontinha do meu dedo, tá? E através dos nervos do sistema nervoso periférico, essa informação viaja para dentro e em direção ao sistema nervoso central, o meu cérebro. Ou seja, ao chegar na medula e da medula para o encéfalo, a função integradora assume o controle. O sistema nervoso central vai identificar esse sinal, identifica que o objeto tocado é uma caneta e toma uma decisão.
Uma vez decidida a conduta, a função motora ou eferente que eu vou fazer envia uma ordem para fora, ou seja, eu decidi, eu vou enviar uma resposta para o meu dedo lá de volta. Então, na via que vai, aferente, na via que volta, eferente. O que eu realizo? Movimento eferente. Ok. Fazendo com que os músculos da sua mão se contraiam para segurar a caneta que você está escrevendo. Essa resposta motora que o meu cérebro decidiu quando eu toquei a caneta, ela pode ser voluntária e consciente, como mexer o braço, coordenado pelo sistema somático quando eu estou escrevendo, ou completamente involuntária, como o controle do batimento cardíaco, da digestão, coordenado pelo sistema autônomo. Então, o estímulo ele é diferente em toda situação, mas o cérebro, o encéfalo, o sistema nervoso central, juntamente da medula, darão uma resposta para esse estímulo. Ok? Então, para que essa viagem da informação aconteça, o sistema nervoso central, o sistema nervoso em si, conta como uma unidade funcional básica, o nosso querido amigo, o neurônio. Ok. O neurônio é uma célula especializada em gerar e conduzir a eletricidade. O seu formato é perfeitamente desenhado para isso. Ele possui dendritos, que parecem galhos de árvore e funcionam como antenas para receber todos os sinais de uma sinapse que está sendo encaminhada por outro neurônio, por outra fibra muscular ou simplesmente por uma glândula. Ok? Ele possui esses dendritos parece, então, que vão abrigar também um corpo celular, que se chama soma, tá? Ao longo do Calma aí. Um corpo celular que abriga o nosso núcleo, nosso material genético, tá? Mantém a célula viva, um axônio, um cabo longo que conduz o impulso elétrico para longe. Então, existe uma regra fundamental que o impulso nervoso caminha sempre em um único sentido dos dendritos para o terminal axônico, ok? Deixa eu lembrar mais. Dependendo de quantos prolongamentos saem do nosso corpo celular, os neurônios recebem nomes diferentes, os multipolares, que nem esse daqui que eu desenhei, com vários dendritos, os bipolares e os unipolares. A velocidade que o impulso elétrico viaja pelo axônio não é igual em todas as células, isso se deve a um fator crucial, que é a presença da bainha de mielina. Bainha de mielina é uma capa de gordura, lipídios, de cor branca, tá? Que é produzida, tá? Pelas células de Schwann no sistema nervoso periférico e pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central, que vão envolver o axônio. Ela funciona exatamente como isolante plástico, tá? Nos axônios com mielina, a eletricidade não precisa caminhar lentamente, porque toda a extensão do cabo, em vez disso, ela pula de um espaço vazio para o outro. Os chamados nós de Ranvier, que é uma condução extremamente veloz. Os nós de Ranvier são os espaços entre as bainhas de mielina. Então, a condução é contínua, tá? Sem mielina é muito mais lenta. A presença ou a ausência dessa gordura que cria a diferenciação visual do nosso cérebro entre a substância branca e a substância cinzenta, tá? Além da mielina, fatores como o diâmetro do axônio, quanto mais grosso, mais rápido, quanto mais fino, mais lento, ok? A temperatura corporal elevada também acelera o impulso nervoso, ou seja, áreas do nosso corpo que são mais quentes tendem a ter impulsos nervosos mais rápidos, tá? Nas nossas vísceras e obviamente, no nosso cérebro que está irrigado, né, dentro de um crânio revestido por vários... pelo nosso próprio líquor, enfim. Sabendo como o neurônio é estruturado, a gente pode finalmente entender que essa sequência de fatores elétricos e químicos, né, dos neurotransmissores, faz a informação se mover. Então, quando você tocou a caneta, a pressão física abriu canais microscópicos, que são canais mecanoativados, na membrana dos receptores da sua célula, tá, da sua pele,
Com esses canais abertos, íons positivos de sódio Na invadiram a célula. Essa entrada de cargas positivas alterou a voltagem interna do neurônio, gerando um potencial graduado despolarizante. Tá? Esse sinal viaja até a zona de gatilho do neurônio. Se essa perturbação elétrica for forte o suficiente para atingir um valor crítico, que a gente chama de linear, o neurônio vai disparar um potencial de ação e o impulso nervoso propriamente dito vai viajar sem perder força por todo o axônio. E se o estímulo for fraco e não atingir um linear, a gente sabe que nada acontece. Se chegar ao final do axônio, a eletricidade se depara com um vão, que a gente vai chamar de fenda sináptica. O neurônio não toca fisicamente a próxima célula, porque entre eles existe um espaço, tá? Onde vai acontecer a sinapse, para que então sejam jogados neurotransmissores e neles estão receptores para esses neurotransmissores, porque esse é um neurônio pós-sináptico, tá? Uma célula pós-sináptica, não necessariamente um neurônio, tá? Para cruzar esse espaço, ocorre então a transmissão sináptica, transformando o sinal elétrico em químico, porque o impulso elétrico que passou para o axônio foi transformado em químico depois que os neurotransmissores foram jogados, tá? Foram liberados. O potencial de ação estimula o neurônio a liberar substâncias químicas, que são os neurotransmissores nessa fenda, e essas moléculas flutuam por esse espaço e se ligam a receptores na membrana da célula seguinte, seja ela uma fibra muscular, uma glândula ou um próprio neurônio. Essa conversa química pode ter dois objetivos bem claros, tá? Dependendo de qual receptor que foi ativado, porque existem receptores excitatórios e existem receptores inibitórios. Esses neurotransmissores podem fazer as duas tarefas, mas quanto mais receptores forem ativados, dependendo de quem ganhar, quanto mais excitatórios, se forem mais excitatórios, a resposta vai ser excitatória, se forem mais inibitórios, a resposta será inibitória. Ou seja, se a sinapse for excitatória, como os neurotransmissores, que são essas bolinhas aqui que foram jogadas na fenda sináptica, como o glutamato, a gente sabe, por exemplo, que se a for excitatória, tudo que entrar na célula será um íon positivo, o que vai acontecer uma despolarização da célula, porque se ela estava em repouso, a gente sabe sempre que o leak é sempre mais negativo, e se a gente entrou e transformou essa carga em positiva, a gente acaba despolarizando essa célula. O que faz com que, então, um canal de ligante se abra, dependente de ligante se abra, entrando então essa carga negativa, essa carga positiva. Se entrou dentro dessa célula o suficiente para atingir o linear, todos os canais dependentes de voltagem se abrirão, fazendo com que entre mais então ainda íons positivos para dentro dessa célula, causando uma despolarização maior ainda. Se atingir o linear de voltagem dessa célula, então essa célula vai conduzir um impulso elétrico para a próxima célula. Então, vai disparar um novo impulso que se chama potencial de ação. Ok. Se a sinapse for inibitória, os neurotransmissores como o GABA, tá, vão abrir canais de sódio, quer dizer, canais de cloreto, ou simplesmente pela saída de potássio de dentro da célula, que vai deixar o interior da célula, que a gente já sabe que mesmo que o leak seja mais negativo, ele vai ficar ainda assim mais negativo. Porque se eu tiro o potássio, fica mais negativo, que é o único íon positivo de dentro da célula. Se eu coloco cloreto, fica ainda mais negativo. Se eu fico mais negativo, vai acontecer uma hiperpolarização da minha célula, o que vai impedir que impulsos nervosos sejam transmitidos, dificultando então essa formação, de atingir esse linear, então dificultando que isso aconteça. Desligando o sinal. A inibição é fundamental para o equilíbrio, tá? Porque toda regulação de uma resposta é feita por sinapses inibitórias. Por fim, todo esse sistema dinâmico é refinado, extremamente sensível, tá, ao ambiente químico e metabólico do corpo. Qualquer mudança metabólica no teu corpo já pode ocorrer uma diferenciação, um problema nessa regulação homeostática.
tá? Se uma via sináptica for usada repetidamente de forma exagerada, os estoques de neurotransmissores se esgotam, tá? Gerando uma fadiga sináptica que funciona como um disjuntor de proteção contra sobrecargas, alterações do pH, que a gente já falou, e toda e qualquer falta de oxigênio vai ter sequelas para todo o funcionamento do nosso sistema nervoso. Ok, eu tenho muitas informações base aqui, eu posso ter dado uma aprofundada, porque, obviamente, os conteúdos que aproximam, vão se aproximar depois disso, vão exigir de toda essa base dessa aula. Então, espero que tenha feito sentido e que tenha servido para mim revisar todo o conteúdo.